Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você tá vendo, então seja bem-vindo aqui ao canal Mais Bike, eu sou Daniel Ferreira, desculpa essa voz esquisita aí, estou me recuperando aí da peste chinesa, certo? E eu quero fazer com vocês aqui hoje um videozinho falando, né, trazendo um review depois de 400 km com essa minha bike que é a Rava Cave, com quadro, né, modelo já 2021, famoso quadro Boost da Rava Cave aí, que é o mesmo, né, da TSW Yukon, dos modelos SH10, SH12, sei lá para cima aí, que são os quadros que são o mesmo desse, só muda a parte de grafismo, né? Para quem não sabe, essa bike eu montei ela no final do ano de 2021 e eu pretendo rodar 2022 inteiro com essa bike, certo? Sem fazer alterações nela. Ou seja, eu quero ir até o fim de cada componente dela em 2022, certo? E aí tá trazendo para vocês um review certinho sobre isso. Então, quantos km que esse pneu vai durar, a relação, a corrente, cassete, o câmbio, tudo eu quero estar trazendo para vocês aí sobre essa bike, ok? Essa é a meta, ok? Talvez a gente mude a meta, mas essa é a meta. 2022 rodar inteiro com essa bike sem fazer mais nenhuma alteração nela. Bom, galera, então vou falar um pouquinho sobre como está montada essa bike. Às vezes você é novo no canal e não sabe ainda, então essa bike ela está montada com um kit, né, um grupo 700 de 12 velocidades, certo? Então é o SLX de 12 velocidades da Shimano, com freios M7000, é um misto meu freio, ele não é só M7000, não é por sangue, né? Ele é M7000 as alavancas e as pinças são 675, então são as pinças daquele parrudão no 675. Aconteceu que o antigo proprietário teve um problema com os manetes, então ele colocou M7000. Funciona que é um espetáculo, certo? Óleo Johnson e tudo mais. Suspensão Axon Elite com crawl hollow, né, que é o aliviado. Muita gente pergunta para mim, Daniel, Axon Elite, Axon Elite. Cara, existem muitos modelos, tome cuidado. Então, todo comentário que eu fizer a respeito da minha suspensão, saiba que aplica-se a esse modelo. Cada Axon tem um sistema diferente da outra, entendeu? Um cartucho diferente, tratamento diferente, a estrutura dela é diferente. Então, os comentários que eu faço se aplicam a esse modelo aqui, e não é geral. Okay? As rodas são Everest C, modelo Micro Spleen, não Boost. A traseira da minha bike é Boost, então ela usa um adaptador, aqueles anéisinhos para adaptação. Por quê? A dianteira também é não Boost, é eixo passante 15%. Pneus são os Kenda Pro 2.4, né, modelo Booster, né? Kenda Booster Pro 2.4 SCT, certo? Faixinha marrom, como dá para ver aí na imagem. Meu cockpit é todo Shimano, com exceção do guidão, que o guidão é Shimano, mas é o Kodiak, não o LT Pro igual ao restante. Mesa de 80mm menos 17, canote é um canote 31.6 reto. Vou estar falando também sobre um detalhe que aconteceu com esse canote aqui nesse vídeo. Selim é um... como é que chama, gente? Nago da Prólogo, excelente selim. Pedais Shimano XT, discos Shimano SLX, então eu acho que eu falei tudo que rola nessa bike, então dá pra gente partir pra frente aí no vídeo, parar de enrolação. Galera, é o seguinte, quando eu fui pra montar essa bike, eu dei uma certa pesquisada e tal, por quê? Porque eu tava saindo de um quadro de carbono, certo? Que eu gostei muito, porém eu falei, cara, eu vou montar uma bike de alumínio, eu quero que seja uma bike de alumínio diferenciada. Como assim, né, diferenciada? Eu quero que seja assim uma bike de alumínio que eu monte e não precise ficar fuçando em mais nada, entendeu? Tipo, monte e me dá satisfação real mesmo. Eu queria, sabe, tipo, montar uma bike que se fosse de fábrica seria entre as tops que a fábrica tivesse na linha de alumínio. Eu sei que tem bike que sai com rodas DT Suisse, com componentes melhores e tudo mais, mas vocês estão me entendendo, né? E daí foi isso meu plano, eu falei, então eu preciso de um quadro legal, eu preciso de uma plataforma boa, porque se porventura no futuro eu venha encontrar um quadro de carbono que eu goste muito, eu só vou trocar o quadro e o resto dos componentes estão todos prontos para poder me atender, ok? Com esse pensamento, saí pesquisando, vi o Dvorak, tive uma Dvorak, não gostei, a geometria do quadro não tem nada a ver com a geometria divulgada, certo? É um quadro que ele é meio molengão, sabe? Você sente a hora que você está pedalando que é um quadro que dá umas torçõezinhas aí, eu sou muito pesado, então pra mim não rolou, não curti a geometria, não curti mesmo, certo? Designer, passada de cabo, nada daquilo me agradou. Vamos pesquisar mais. Groove Rift, geometria do Groove Rift, eles cataram o Groove que já existia, né, o Rift 70, se eu não me engano, e mexeram só na caixa de direção.
Quem já pesquisou sobre geometria sabe que isso é para acabar com o quadro, entendeu? Ou você altera o conjunto todo, ou você não mexe só em um ângulo à toa assim não, que senão você vai zoar com tudo. E aí, por conta dessa questão de marketing, os caras querendo vender como louco aí, o apelo que é? Boost, ângulo de direção menos de 70, entendeu? Então, os caras só fizeram isso e daí, pra mim, zoou muito o quadro, que era um excelente quadro e de repente passou a ser um quadro que eu não queria mais. Bom, cheguei no Rava Cave, os números do Rava Cave me agradou muito, certo? A Rava, né, ou a TSW, JPP e tudo mais, tende a ser muito fiel à sua geometria, né, que está no papel passar para o alumínio, coisa que algumas marcas não são, e por isso eu escolhi o Rava Cave. Vamos falar agora sobre o comportamento dessa bike no estradão, que é o tipo predominante de pedal aqui na minha região, certo? Quando você está no retão, independente do tipo de terreno, por quê? Porque que varia muito. Um pedal de 20 km você tem umas 20 não, exagero, umas 7 variações de terreno facilmente. Você vai passar por britas, vai passar por cascalho, vai passar por areião, vai passar por terra massapé mesmo, aquela terra vermelha, você vai passar por lodo, você vai passar por de tudo em um pedalzinho de 20 km aqui, certo? A variação é bem grande aqui na minha região. E aí, o que acontece? Eu queria um quadro que não saísse muito dessa linha, por quê? Porque eu não quero montar uma bike XCO para mim não ter XCO para pedalar na minha cidade. Eu não quero ter uma bike específica para um tipo de pedal, eu queria ter uma bike que atendesse a tudo, muito bem atendido, e é o que está acontecendo com esse quadro. Por quê? Você coloca num retão, um plano, um falso plano, que você consegue pegar uma velocidade mais constante num intervalo maior, tipo 5 km aqui, que vai ficar entre 0 e 1 grau. Meu, é muito fácil de você sustentar uma velocidade contínua na bike. Por exemplo, você acertou ali uma cadencinha, tudo mais, batimento é legal, pá, bateu 27 de velocidade, você mantém isso com uma facilidade muito grande, você percebe pelos seus batimentos e tudo mais que você não está fazendo força demasiada para manter esse giro. A bike se mantém, é mais tranquilo, entendeu? Se você pegar, tipo, eu pegando outras bikes que eu tive, eu percebi o que? Vamos supor, acertava ali uma velocidade, estava girando bem. De repente você começa a analisar que você está fazendo mais força para poder manter ela girando, questões de batimentos e tudo mais. Ou você começa a ter o quê? Baixar marcha, aumentar a cadência, entendeu? Isso é um tipo de coisa que eu não percebo nessa bike. Ou seja, ela é mais fácil de manter um giro constante nela. Curti demais isso, entendeu? Isso daí, claro, está em conjunto de rodas e pneus e também uma parte, né, graças à geometria desse quadro, que ela é boa mesmo, ela é bem legal para esse tipo de pedal que a gente faz aqui. Descida. Gente, tá se tornando perigosa essa bike, por quê? Porque eu tô tomando coragem de fazer descidas de um jeito que antes eu não fazia. Tô soltando mesmo a bike na descida, tô curtindo muito. Teve já, tipo assim, alguns RPs, né, que eu peguei e tudo mais, mas tipo, tem descida que eu descia antes, travando, tinha algumas curvinhas, alguns lugares ali que eu vinha travando, segurando um pouco mais a bike. E tipo, esses dias eu falei, cara, eu vou fazer 100% travado na manopla sem relar nos freios. E fiz, entendeu? Não aconselho fazer isso não, mas tipo, a confiança, a pegada da bike, sabe? Aquele negócio de você, mesmo em grandes inclinações, às vezes dá uma, tipo, a bike do nada, você pega uma inclinação de 20 graus, tudo ali, você não sente que a bike vai te tacar pra frente, entendeu? Você sente que ela absorve e passa e vai embora, entendeu? Te mantendo em uma certa segurança sobre o selinho ali. Tô curtindo muito para descer, mesmo. E, lógico, em conjunto com a suspensão que faz uma leitura absurda de boa, né? Tanto uma leitura em pequenos obstáculos como em grandes obstáculos, né? A suspensão faz um trabalho que é maravilhoso. Então, tipo, isso vai te passando confiança. Aí junta com o freio, que é algo muito importante para quem quer desenvolver na descida, que tem gente que muitas vezes não se desenvolve bem na descida, por quê? Porque quando ele recorre ao freio, o freio tem um lag, ele tem um atraso, ele demora a responder quando responde. Então, nisso o cara evita acelerar muito a bike na descida porque ele sabe que o freio não vai dar uma reação muito boa. E os freios dessa bike, como são muito bons mesmo, cara, eu chego a brincar, tipo, você juntou ali com um dedinho, você passou pro segundo, ainda tá precisando de alguma coisa, você só rela a mão esquerda, senão você voa, entendeu? Que negócio freio, que é uma beleza. Então, esse conjunto da obra tem feito eu descer muito bem, eu tô gostando muito disso. Subida é um problema pro gordo, né? Tem muita gente preocupada com o peso da bike. Ah, mas é uma bike de alumínio. Como que uma bike de alumínio com um quadro de 2,1 kg pode ficar leve, né? Não tem jeito e tal. Galera, na moral, muitos falam esses comentários e tudo mais, é verdade. Eu tenho muita margem de peso para poder tirar de mim antes de pensar nesse peso de quadro. E para quem não sabe, o peso estacionado em cima da bike relativamente ao mesmo do peso do quadro. Porque mexer em peso de quadro não vai mudar em nada no teu pedal, certo? Esses dias até teve um inscrito que mostrou um estudo para mim que fala que o quê?
é você alterar o peso de rolagem da bike, ou seja, o peso rotacional que a tua bike tem, pé de vela, cassete, rodas e tudo mais, sem focar em cubo, porque o cubo não vai te trazer benefício grande, o resto, extremidade mesmo, você alterar o peso de qualquer componente desse é 7 vezes maior que você alterar o peso de componentes como quadro, canote, guidão, mesa, essas coisas que são componentes estáticos, barriga, né? Então, aquilo que a gente fala, rodas, funciona para todo mundo. Quanto mais leve for a sua rolagem, vai funcionar bem para todo, para o atleta, para o amador, para o cicloturista, para todo mundo. Prova é que minha esposa, eu mexi na bike da minha esposa, troquei as rodas, fiquei quietinha, a mulher começou a subir melhor, médiazinha dela subiu 3, 4 km por hora aí, ela tá felizona, depois eu comentei com ela o que eu tinha feito, e ela falou, poxa, eu senti realmente a bike mais leve, né? Então, essa questão de subida mesmo aí, o que eu tenho que falar? Melhorou minha posição sobre a bike. Entendeu? Eu não preciso mais ficar caçando muita postura na bike para poder subir bem. É uma inclinaçãozinha, vou pôr de 8, 10%. Entendeu? Eu não preciso mais ficar caçando aquela postura. Cara, é muito simples. Eu só estou me recuando um pouquinho mais perto da bike e bora lá, entendeu? Não estou andando em selim, não estou juntando em guidão. Não, tá muito mais fácil. Por quê? Porque eu sinto a bike mais colada no chão. Quando eu faço força no pedal, ela não vem, certo? Tinha comentado que eu tinha feito algumas alterações nessa bike aí. Quais as alterações que eu fiz nessa bike desde quando eu montei ela? A única coisa que eu realmente troquei na bike foi o avanço. Quando eu montei essa bike, eu montei ele focado em montar uma bike tamanho 19. Por quê? Porque eu queria, né, trabalhar com um canotinho um pouquinho mais para dentro do quadro. Meu bike fit me permite isso, entendeu? O ideal para mim seria uma bike 18, né? Então eu tô bem no meio do caminho, eu tenho 1,79m e tenho 85 de cavalo, então eu fico, sabe, no meio do caminho dos dois ali, entre pedalar com uma bike 17 e uma bike 19, né? E aí eu planejei tudo na minha cabeça para uma bike 19, fui comprei o avanço pensando nisso, falei, não, porque vai ficar melhor, quantos comprimentos de top tube, essas coisas e tudo mais. E eu comprei o quadro 17 e ficou curta. Eu me sentia muito confinado na bike, sabe, como se o guidão tivesse muito espremido para trás, o selim também tava com um seatback bem avançado. Eu falei, meu, isso não tá legal. O que eu fiz? Eu tinha outras mesas aqui, eu fui fazendo um teste. Coloquei uma de 90, senti a bike muito longa, mexi no seatback, ficou ainda assim uma postura meio ruim, tava desconfortável. E aí então foi por onde eu optei de colocar um 80 e casou, ficou perfeito. Eu me acertei muito bem nessa bike. E por quê? O importante é a gente estar confortável, senão você não vai conseguir fazer um pedal, né, um pouco mais longo, ficar mais horas em cima da bike, né? Se você montar a bike pensando só em tem que ficar agressiva, tem que ficar melhor para isso, melhor para aquilo outro, tudo mais, mas esse intervalo de tempo que ela vai ficar boa é muito pequeno perto do que ela vai ficar ruim. Então você tem que montar a bike para a maioria do teu pedal. E é o que aconteceu. Até tem gente que fala assim, poxa, mas essa bike sua, ela tá com o guidão mais baixo do que o sininho, então ela tá negativa. Isso daí tem a ver com flexibilidade do atleta aqui, certo? Isso aí tem a ver com a tua flexibilidade, não com como a bike vai comportar, certo? Então, você que pode, né, você é um cara mais flexível, às vezes dá para você utilizar assim, flat ou um pouquinho negativo. O problema de ser gordo e usar uma bike como a minha tá aí que acontece que a coxa pega na barriga, então você sente esse incômodo, ok? Bom, galera, em resumo então, essa foi a única alteração que eu fiz e teve um defeito que eu achei nessa bike, um defeito que eu achei também na minha bike Caloi Elite, vocês lembram que é a Caloi Elite verde, que é o que? O tubo onde passa o selim, o ideal seria se fosse um canote 32mm, para poder ficar justinho ali. Por quê? Que você põe um canote e você mexe e sente uma certa folga. Essa folga dá uns estalos doídos. Dá a impressão que tá quebrando alguma coisa na caixa de direção, e você olha pensando que a caixa de direção você já pensa que é lá na traseira. Por quê? Ele reverbera no quadro todo, que é de alumínio, barulho. Então você fica meio perdido, onde tá vindo esses estalos? E daí eu fui, soltei ali, né, um pouquinho a abraçadeira, deu uma mexida e aí eu senti o canote jogando. O que eu fiz? Peguei uma latinha de cerveja, cortei, limpei bem o tubo ali do selim, coloquei a latinha lá dentro, a latinha que daria para dar a volta completa no canote, certo? Coloquei ela lá dentro, sequinha ali, bonitinho. Passei bastante graxa por dentro da latinha e no canote para ele deslizar e não empurrar a latinha para dentro. Zerou, acabou o problema, ficou linda, maravilhosa. Essa bike não faz um barulhinho no pedal. Tem gente que me reclama a respeito de cabo batendo e tal. Gente, a recomendação que eu dou é o seguinte: ou você coloca alguma coisa dentro ali para poder proteger, né, o down tube da bike, ou você deixa os cabos bem esticadinho e aí passa uma abraçadeirinha em cada extremidade para ele não movimentar e o cabo vai ficar flutuando no ar e não vai dar uma batida tão seca. Galera, tô curtindo muito, certo? Eu, com certeza, é uma das a melhor bike que eu já montei, certo? Desde quando começou o canal Mais Bike aí, para que você saiba, certo? Aí tem gente que vai falar assim, mas você já teve uma bike de carbono. Eu tinha uma bike de carbono, mas que
e eu gosto mais dessa daqui, eu tô curtindo mais essa do que a bike de carbono, certo? A bike de carbono, aquela Odd Carbon lá era... Desculpa, agora não teve jeito de evitar. Ela era muito legal para subir, né? Uma escalada, ela te ajudava muito, mas no resto do pedal, essa daqui vai na frente, essa daqui ela é mais gostosa. Certinho? O vídeo ficou bem longo, mas espero que você tenha assistido aqui até o final. Um grande abraço a todos e, bom, assim que eu sair da quarentena aí, eu vou estar gravando um vídeo on-board para poder estar falando mais com vocês dessa bike. Fui, valeu, tchau, até mais.